temos alunos por aí? Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam todos ótimos, né? Afinal de contas, tiveram um dia de descanso, feriado, descansou um pouquinho a memória, tá certo? Bom, então na nossa aulinha de hoje, nós vamos começar, né, fazendo as correções da aula passada. Então hoje, 16 de outubro, graças a Deus, sexta-feira, finalizando a semana, né? Pra gente descansar mais uma vezinha, sábado, domingo, relaxar a mente, né? Pra poder começar na segunda-feira bem mais descansado, com mais vontade de aprender, tá certo? Bom, então como eu falei, vão pegando aí os cadernos pra gente conferir a nossa atividade da aula passada, que eu pedi o quê? Para que vocês resolvessem 6 continhas de multiplicação. Por enquanto, nós estamos multiplicando apenas por um número, né? E qual foi o macetezinho que eu dei para vocês? O que foi que eu dei? Lembrando, foi o quê? Ah, essa tabelazinha da multiplicação. Essa tabela, ela traz nela todas a tabuada inteira, a tabuada do 1 até a tabuada do 10. Certo? Então, nessa pequena tabela, você tem a tabuada inteira, certo? Então, se vocês puderem estar sempre utilizando, sempre ter ela em mão, colhem ela no caderno, para facilitar, tá bom? Então, essa é, né, a função da multiplicação, é facilitar a nossa vida, para a gente não ter que contar, somar número por número, né? Unidade por unidade, para descobrir qual é o valor de alguma coisa, tá certo? Então, para que a gente facilite, resolva as contas de uma forma bem mais rápida, a gente utiliza a multiplicação. E para facilitar no caso de vocês, o quê? Usando essa tabelazinha, a gente descobre bem mais rápido os valores, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira continha, a letra A, é 4 vezes 8. Eu poderia fazer aquela soma, né? Colocar 4, 8 vezes e contar de 1 a 1 para chegar ao resultado. Mas, como nós já temos uma tabela que nos ajuda, que é uma tabuada, então nós vamos recorrer a ela, tá? Então, 4 vezes 8. Então, nós vamos aqui, ó, na coluna do 4 e depois na linha do 8. Olha só. Coluna do 4, tá? Então, nós vamos lá e vamos descer até a linha do 8. Então, qual foi o resultado? Olha só aqui, ó. 4 e 8. Então, deu que 32. Então, 4 vezes 8, 32. Parabéns aos que acertaram, que fizeram, que se dedicaram, tá? A letra B é 5 vezes 7. Então, nós vamos lá, olha só. Na linha do 5, olha só aqui a linha do 5. Aí, nós vamos, né, com o dedinho, com o lápis, até a coluna do 7, ó. Lá desce, aonde se cruzou, olha só. Então, 5 vezes 7 é 35. Olha só o nosso resultado, né? A letra C, 9 vezes 6. Então, vamos lá, 9 vezes 6. Olha só. Vamos lá na linha do 9, ou vice-versa, tá? Sempre você vai encontrar o valor. Linha do 9, tá bom aí, ó? Lá na coluna do 6. Vamos lá, ó. Linha do 9, 9 vezes 6. Tá aqui, ó, 54. É como eu falei, a multiplicação pode ser 9 vezes 6 ou 6 vezes 9, que vai dar a mesma coisa. Também nessa tabela você vai encontrar o mesmo resultado. Se nós tivéssemos colocado 6 vezes 9, era só ir lá na linha do 6, ó. Linha do 6 e lá na coluna do 9, ó. Coluna do 9, mesmo valorzinho, ó, 54. Então, não tem erro, tá? A letra D,
2 vezes 9. Então, nós vamos lá na linha do 2 e na coluna do 9. Linha do 2, coluna do 9. Onde foi que eles se encontraram, se cruzaram? Número 18. Então, 2 vezes 9 é 18. Assim também como 9 vezes 2 é 18. A letra E. 3 vezes 7. Então, vamos lá na linha do 3 e na coluna do 7. Linha do 3, olha só. Coluna do 7. Então, vamos lá, olha só, onde foi que se cruzou? 21. Então, 3 vezes 7 igual a 21, tá? Letra F. Na letra F, nós temos o seguinte: 7 vezes 6. Então, vamos lá. Linha do 7, né? Está aqui. E na coluna do 6. Olha só, 6 vezes 7. Qual foi o número que se cruzou? 42. Então, 6 vezes 7 é igual a 42. Não tem erro, tá? Seguindo essa regrinha, onde o número se cruzar, né, usando essa tabela, vocês encontram a resposta, tá bom? Entendido, então? Então, confiram a resposta com calma, com atenção, certo? Tudo ok? Bom, então, agora vocês podem estarem abrindo o livro de vocês, lá na página 156, tá bom? Então, abra aí com calma, página 156, certo? Onde nós vamos falar sobre o quê? Multiplicação, novamente, vamos continuar com a multiplicação. Só que agora é o quê? Multiplicando por 10. Gente, multiplicar por 10 é fácil, é um barato, tá? É muito fácil, vocês vão aprender rapidinho e não vão errar nenhuma continha quando estiverem multiplicando por 10, tá? Isso vocês vão me dizer logo, logo, como eu estava certa, tá? Bom, então, acompanhem aqui. O que é que ele nos diz? Ele diz o seguinte, né? Vamos considerar as seguintes situações. Então, aqui nós temos novamente, né? Aqui os desenhos mostrando. E aí, ele nos dá aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo, ele diz que é 1 vezes 10 é 10. Mas como foi que ele descobriu que 1 vezes 10 é 10? Bom, primeiro de tudo é lembrar que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá? Então, se eu digo 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 4 é 4. Então, 1 vezes 10 é 10, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá certo? Ok? Ótimo. Então, no segundo exemplo, nós temos 2 vezes 10, certo? 2 vezes 10, que é igual a 20. Mas como foi que nós descobrimos que é igual a 20? De uma forma mais dinâmica. Bom, só lembrando que, como a gente já sabe que qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, então, nesse caso, nós vamos fazer a mesma coisa. O que ele diz, né? Que, no caso, que cada número, por exemplo, 2 vezes 1 seria 2. E é somente fazer o quê? Acrescentar um 0 depois do resultado, tá certo? Bom, então, um número natural por 10, basta acrescentar um 0 após o algarismo das unidades desse número, tá certo? Então, se eu tenho aqui, como eu já falei, 2 vezes 1, a gente já tá sabendo que é o quê? 2. E se é por 10, então é só acrescentar quem? Um algarismo, só o 0, depois desse algarismo, tá? Então, a regrinha é, repete o número
número, nós repetimos o número que foi o 2 e faz o quê? Acrescenta um 0 à direita dele, tá certo? Acrescentou-se o 0. Então, ficou 20. Olha só o outro exemplo. 3 vezes 10. O que é que nós temos? Então, aqui nos 3 vezes 10 fica apenas, né? Repete o número que é o 3, tá certo? E acrescenta o 0. Simples assim, sem nenhuma dificuldade, tá? Outro exemplo que nós temos mais abaixo é o quê? 4 vezes 10 é igual a quanto? Então, coloca-se o 4, não é isso? Repete o número e acrescenta o 0, né, à direita dele, tá certo? Que foi o que tá aqui, ó. Então, ficou 4 vezes 10 é igual a 40. Também ele nos mostra duas maneiras. Ou eu posso dizer que pode ser 1 vezes 10 ou 10 vezes 1, que vai dar o mesmo resultado. 2 vezes 10 ou 10 vezes 2, que vai ser a mesma coisa, tá? Não vai ter nenhuma dificuldade com isso, tá certo? Bom, tu vou fazer só mais um exemplozinho. Eu vou colocar aqui, então, aqui no caso, né? Mais um exemplo. 2... Não, de 2 nós já fizemos aqui. Então, vou colocar de 5, né? Então, 5 vezes 10. O que é que a regra nos diz? A regra nos diz o seguinte, que a gente repete o número e acrescenta um 0 à sua direita. Então, aqui nós temos 5 vezes 10, qual é o número? 5. Então, a gente bota o 5. E depois faz o quê? Acrescenta um 0 à sua direita. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, 5 vezes 10 é igual a 50. Serve para qualquer valor. Só acrescentar o 0 depois daquele número. Tá certo? Entendido? Bom, então essa foi a nossa continha, como eu falei, que era muito fácil de multiplicando por 10. Multiplicar por 10 é muito fácil, né? Então, só lembrando, é o quê? Repete, não é isso? Repete é o número e acrescenta à sua direita, né? Um 0. Só isso, tá? Então, eu quero que vocês façam o quê? Respondam a página 157 e 158, colocando em prática isso que eu acabei de falar, tá? Bom, então, eu vou colocar mais um exemplo agora com um valor maior, pra gente multiplicar por 10, tá? Vamos colocar, deixa eu pensar aqui, o número 25. 25 vezes 10. Foi o que eu falei, né? Vamos botar na regrinha. Então, 25 vezes 10, qual é a regra? A regra é, repete o número. Então, qual é o número que nós temos? 25. Então, vamos repetir. E depois, acrescentar o 0 à sua direita. Então, acrescentou o 0. Então, ficou quanto? 250. Certo? E assim vale para qualquer valor, tá bom? Qualquer valor que se tenha, é só colocar essa regrinha, tá bom? Então, um cheiro, vamos finalizar nossa aula de hoje, né? Pedindo ao Pai que abençoe cada um de vocês, com saúde, com muita inteligência e tudo de bom, tá? E que vocês possam ter um bom, excelente final de semana e que volte na segunda-feira, né, mais revigorado, né, com muita energia, para que tenham força aprender mais um pouquinho, tá certo? Então, um cheiro no coração de cada um e até a nossa próxima aula. Tchau!